Bora pro Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Muito boa tarde, bem-vindo ao Bate Pronto. Acabou a espera, Viga. Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira. Boa tarde. Fala, meu caro Pedro. Grande abraço para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Era aquela ficha que eu mais apostava, viu, Pedrão? Afinal de contas, eu tinha certeza quase que plena e absoluta que, apesar dos apelos, principalmente rubro-negros, não seria Jorge Jesus. E também tinha a certeza de que o melhor técnico, eu achava, tá? Agora com o Ancelotti vou ter que aplaudir, criar expectativas e quem sabe até mesmo cornetar e criticar mais à frente o italiano. Mas eu achava que o técnico mais lapidado, mais moldado, viu, meu caro Pepeano? Eu sei que você estava fazendo o sinal da cruz, estava com um ramo de galho de arruda na orelha, estava carregando alho pra lá e pra cá, mas eu achava que o Abel Ferreira era o técnico mais apropriado. Sabe por quê? Porque o Palmeiras é o melhor time do futebol brasileiro, não é de hoje. Já ganhou muitos títulos. E o Abel Ferreira já conhece todos os problemas, todos os vícios, todos os meandros, todas as nuances do futebol nacional. Por isso que acho que a escolha do Carlo Ancelotti, embora como técnico, como CV, né, como currículum vitae, é a melhor de todas, indubitavelmente. Agora, quando você mergulha na jabuticaba brasileira, entendo que o Abel Ferreira talvez desse um retorno mais rápido, mais imediato, sabendo que o futebol brasileiro não é para principiantes, não é para amadores. Mas desejo toda a sorte ao Ancelotti. A lista ampla da seleção brasileira para esses dois jogos, agora no mês de junho, contra Equador e Paraguai, já terá o dedo do Carleto Ancelotti, do italiano, e principalmente, no dia 26, ele vai estar aqui no Rio de Janeiro, aqui na sede da Confederação Brasileira de Futebol, anunciando a lista dos 23 ou 24 convocados para esses dois compromissos da seleção brasileira. Agora, com todo respeito ao meu árbitro predileto, né? Quando eu soube que ele era árbitro, rapaz, ficou muito mais fácil de eu cornetar. Virou um campo muito tranquilo e muito fofo para eu pisar, no bom sentido, até pisotear. Acho que essa história de trabalho remoto não funciona, não. Tem que estar aqui, tem que conhecer o futebol brasileiro, tem que olhar olho no olho, tem que pedir a chave e olhar da base, desde os fraldinha, desde o chupetinha até o principal, porque senão a gente vai continuar andando em círculos, essa vai ser uma jogada apenas de marketing e o resultado vai ser novamente frustrante. Então, quero o Carlo Ancelotti aqui, trabalhando, olhando para dentro do futebol brasileiro, enraizando-se no futebol brasileiro para conhecer esses detalhes que não são poucos. Relação com o comando da CBF, relações políticas, influência de empresários, de mercantilistas do futebol, da pressão da imprensa. Então, lá da Europa, remotamente, por Zoom, por Skype, não vai funcionar. Tem que estar aqui na terra Brasilis, sentindo a verve e às vezes até a alegria ou a raiva do torcedor, viu, meu caro Pedro? Acho que aliviado deve estar você, né, Viga? Porque não escolheram o Jorge Jesus nem o Felipe Luiz, né? Já que você está falando do Abel Ferreira aí, acho que aliviado deve estar você, que não escolheram nem JJ nem Felipe Luiz. Mas, ó, eu só queria fazer uma pergunta. Zubeldia também. Zubeldia? Como assim? Ó, eu só queria fazer uma pergunta, já que você foi para técnico argentino, porque eu discordo de você completamente nessa questão aí do home office. Discordo de você. Onde é que mora o Lionel Scaloni, técnico da Argentina? Quem é o atual campeão mundial, Pedro? É o Brasil ou é a Argentina? O Brasil tem o Messi? Mas o Brasil tem o Messi? O Scaloni não mora na Argentina. Ele continua sendo o nosso principal jogador, continua sendo a nossa próxima esperança. Então, pelo amor de Deus, tem que estar aqui. Tem que estar pisando na nossa terra, sentindo o nosso cheiro, o nosso suor, ou o nosso perfume. Vai depender da fase, vai depender do momento. Agora, o trabalho remoto foi para a pandemia, não é emergência. Agora tem que estar aqui, olho no olho, meu caro Pedro. Isso aqui não é para brincadeira, não. Isso aqui é futebol brasileiro. E o futebol brasileiro foi escrito, muitas vezes, certo por linhas tortas. Então, vai arriscar? O Scaloni mora na Espanha. Valência. Mora em Valência, o Lionel Scaloni. E a maioria dos jogadores da seleção brasileira, 90% da convocação, eles jogam na Europa. Não fica mais fácil para o Ancelotti observar morando na Europa os jogadores da seleção? É a solução do Brasil, né? Se fosse a solução do Brasil, convocava os 23, 24 da Europa e o Brasil ia estar ganhando tudo, Pedro. Isso é uma falsa verdade. Isso é um sofisma na acepção da palavra. Não, senhor. Não, senhor. Tem que ter gente aqui do futebol brasileiro se estiver jogando bem, se estiver passando por um bom momento. Agora, só porque o cara é europeu vai ficar sentindo a cozinha europeia, o perfume europeu, vai ficar com a veste europeia? Não.
tem que sentir aqui as nossas dificuldades, as nossas agruras e as nossas benesses também. Tem que estar aqui. Sou contra, mas muito contra essa história de trabalho remoto. Quanto à Argentina, a Argentina pode fazer o que ela quiser. É campeã mundial e tem o Messi. A gente não tem o Messi. Não é campeã mundial e vive caindo nas quartas de final, então tem que estar aqui. Não tem jeito, porque senão vai ficar sendo tutelado, vai ser coordenado, vai ser orientado, vai ser norteado pelo Edinaldo Rodrigues. Se você acha que essa é a solução, meus parabéns. Discordo de você completamente. O Ancelotti também não pode assistir os jogos lá da Europa? Não pode assistir os jogos aqui do futebol brasileiro? Lá da Europa? Qual que é o problema? Passa muito lá, toda hora passa lá. Aí não tem que visitar os clubes, não tem que ver as estruturas dos clubes, não tem que interagir com os treinadores, tudo pelo telefone, tudo remotamente. É o mundo da tecnologia. Quer saber, Pedro? Bota um robô lá, bota uma inteligência artificial, aí quem sabe resolve. Não, e, assim, esse é um debate muito legal, Vamp. Você acha que isso que o Viga trouxe do home office, técnico por home office, morando na Europa e dirigindo a seleção brasileira, funciona ou não? Esquece essa história e o Ancelotti tem que morar no Brasil? Tem que estar presente aqui também, viu, Pedro? Não é que só joga lá. Tem a CBF, lógico que ele vai estar mais na Europa do que, mas ele tem que conviver aqui também, porque não se define tudo só lá, né? Programação, tudo. O Tite mesmo, ele passava quase 24 horas aí na CBF, foi morar no Rio de Janeiro. A gente só pode falar quando a gente vê que ele estiver aqui, se saber se ele vai ficar na Europa, se vai viver aqui. Porque aqui também tem coisas importantes, tem jogadores aqui que, com certeza, vão ser convocados também para a seleção. Claro, mas ele não precisa morar aqui. Não, é isso que eu tô falando. Eu acho que é fundamental que ele venha aqui. 3 dias, 5 dias, 7 dias, 10 dias, não sei, depende inclusive da programação. Mas eu acho que os treinadores antecessores, os brasileiros que antecederam o Ancelotti, iam um pouco à Europa. Tinham que ir mais vezes, porque, de novo, não só estão lá os brasileiros, estão lá os adversários, esmagadora maioria dos adversários brasileiros jogam na Europa. E é uma coisa realmente ver pela televisão, outra aqui. Digamos, que jogador brasileiro que você tem que convocar? O Gerson, do Flamengo, que eu acho que é inegável, né? Que inclusive tem passagem pela Europa. O Ancelotti deve o conhecer, muito provavelmente. Um talento como o Estevam, que está indo para o Chelsea, inclusive está indo para o Chelsea, está indo para a Europa. Tem que ver, é legal que ele converse com os treinadores, também bacana. Aliás, todos os últimos treinadores, o único que falou que ia fazer muito isso e acabou não fazendo tanto foi o Luxemburgo. Tá? O Filipão, às vezes, por telefone e tal, mas não houve aquela troca de ideias muito legal, como não queria o Luxemburgo quando assumiu em 98, e cada vez mais tem que trabalhar lá. Não estou dizendo que se fosse um treinador brasileiro o escolhido, ou mesmo europeu que aqui trabalha, o Abel Ferreira, por exemplo, podia ter sido, que ele teria que o tempo inteiro ficar na Europa, voltar para a Europa. Mas já que ele já está na Europa, e é o caso do Lionel Scaloni, me parece um ótimo exemplo, continua lá. Não precisa vir morar aqui, ou pode fazer médios a médios, ou vai 15 dias lá, 15 dias cá, e não tem problema algum. Pode, deve vir mais vezes, vai ao Maracanã, vai ao Morumbi, vai ver os jogadores, vai conversar eventualmente, vai ver estruturas dos clubes. Acho legal, até para aproximá-lo, é muito bacana, porque a cobrança vai ser exacerbada, como seria com um cara se viesse de Plutão, de Patópolis, ou do futebol brasileiro, de português, enfim. Então, eu acho que não tem problema algum. Se ele quiser vir para o Brasil, beleza, ótimo. Quiser passar de repente 20, 22 vezes no Brasil, o restante do mês na Europa, tudo bem. Mas para mim, sinceramente, ele não é obrigado, eu acho até melhor que ele fique por lá. É melhor ficar por lá. Eu discordo do Viga, Flávio Prado. Também. Queria saber também a sua opinião. Eu acho que o Ancelotti tem que continuar morando na Europa. Se ele quiser continuar morando por lá... E se ele quiser morar aqui também, ok, tá valendo. Eu não acho que ele seja obrigado a vir pra cá. A mulher dele... Isso aí é pretexto pra depois pegarem no pé do cara. Isso é pretexto pra depois, quando não chegar o resultado, falar, mas também o cara não tá morando no Brasil. Como se isso tivesse algo a ver. Não tem não, tá certo. Não tem não. O futebol brasileiro. Fosse assim, o Scaloni não era campeão com a Argentina, pô. Porra, o futebol brasileiro é simples. Você ia dar pra minha filha de 5 anos pra Alice, pra ela desenhar lá como é que tem que ser estruturado o futebol brasileiro, tá resolvido. Porra, Pedro, pelo amor de Deus. Pra treinar a seleção brasileira, ele tem que assistir a rodada do Campeonato Brasileiro sábado, 9 da noite. O futebol brasileiro está decadente. Basta você ver Barcelona e Real Madrid, Inter e Barcelona, vê PSG e Arsenal. Você vê que o futebol que se joga aqui não é futebol mais, gente. Então não é melhor ele ficar por lá? Com o futebol. Então não é melhor ele ficar por lá? Não é melhor. É melhor trazer a cultura, trazer o legado, trazer o conhecimento dele lá e tentar adaptar aqui. Mas tentar adaptar aqui de uma forma estrutural, começando desde a base. Ou você acha que o cara tem 1 ano de trabalho, ele vai ficar 1 ano à frente da seleção brasileira? 1 ano. É muito sacrifício estar no futebol brasileiro, é muito sacrifício morar no Brasil,
pegar um belo endereço aqui na Barra da Tijuca, no Jardim Pernambuco, no Leblon, aí nos Jardins em São Paulo, onde quer que ele queira morar, aí um bairro com característica italiana, que tem muito mais em São Paulo do que aqui no Rio de Janeiro, não é sacrifício nenhum, mas ele precisa entender como é que funciona o futebol brasileiro. Ele precisa entender que se tomar 2 cacetadas, 1 cacetada e meia, já vão pedir a cabeça dele, entendeu? Ele já vai pro Coliseu pedindo para que os gladiadores engulam ele, porque assim é o futebol brasileiro. Ou será que ele não sabe disso? Só vivendo aqui. Não é lá em Arrivederci. Lá não é tchau Roma. Não é tchau Rio de Janeiro. É tchau Brasil, amigo. É assim que tem que ser. 1 ano de bombeiro. O cara é 1 ano de bombeiro. Sem daquele que ele fica de frozô lá, vestindo as principais marcas, comendo a cozinha italiana, tendo a cozinha francesa, aquele corte fino do terno italiano, passeando pelo velho continente. Não, senhor. Não, senhor. Vem pra cá. Vem pra cá pra entender como é que funciona a justiça, como é que funciona o bastidor do futebol, como é que vai funcionar a pressão pra cima do seu Edinaldo Rodrigues, como é que vão funcionar esses pedidos de afastamento imediato do presidente da CBF. Não vai ser da Europa, não. Não vai ser da Europa, não, que ele vai tentar conseguir dar um jeito no futebol brasileiro. E nem 1 ano ele consegue dar. E até lá, até a Copa do Mundo, muita coisa pode acontecer. Até a não classificação, o que eu não acredito que vai acontecer. Acho que o Brasil vai para a Copa do Mundo. E com Ancelotti ou sem Ancelotti? Vai fazer turismo na tundra, nas ruínas maias e astecas e conhecer também o topete lá do presidente. Mas peraí, o Ancelotti está chegando para ser técnico da seleção brasileira ou para ser presidente da CBF? Está chegando para treinar o Brasil ou para fazer reforma no futebol brasileiro? Eu acho que ele está chegando para treinar a seleção brasileira. Desculpa. Se não chegar com a chave na mão, Pedrão, se não chegar com a chave na mão e falar assim, ó, eu que mando, sou eu que decido, eu que daqui pra frente vou nortear o futebol aqui da Confederação Brasileira de Futebol, vai ser uma grife, uma grande jogada de marketing para um futebol decadente. Só isso, na minha avaliação, na minha modesta avaliação. Eu venho a 2 Copas do Mundo dizendo, o Brasil vai fazer turismo na Copa do Mundo do Catar. Pimba, o Brasil vai fazer turismo na Copa do Mundo no ano que vem. Continua achando, temos talento, não é a geração, mas dá para fazer muito melhor. Eu já vinha defendendo essa tese aqui há muito tempo, Pedrão. O futebol brasileiro tem que ter humildade, tem que calçar aquela sandália franciscana. Aquele pensamento do Papa Bergoglio, né, meu caro meu caro Mauro, perdão, que Deus o tenha. Usar a sandália da humildade, ser franciscano e tomar a decisão de, olha, vamos preparar a seleção com o Estevão, seja com o Vitor Roque, com esses grandes valores, para daqui a 4 anos, para 2030, porque para 2026 o bombeiro italiano vai dizer só pra gente, arrivederci. O Ancelotti já tá deixando o Rodrigo Viga doidinho da vida. Flávio Prado, é um problema o Ancelotti, essa questão aí do futebol brasileiro, se ele vai acompanhar os jogos ou se de repente ele vai convocar menos jogadores aqui do Brasil e jogadores que atuam lá na Europa? O que você pensa em relação a isso, Flávio? Pra mim é muito claro, os grandes jogadores do Brasil estão na Europa. E os que não estão com data marcada para embarcar, tipo Estevão. Então não tem o menor sentido essa preocupação. É só você olhar ontem, nós vimos Palmeiras e São Paulo, 2 times de alto nível aqui, e vimos Barcelona e Real Madrid. Então não dá. A seleção brasileira está na Europa. Um ou outro aqui pode entrar e tal para complementar. Mas se não tiver nenhum jogador do Brasil também, acho que nenhum vai fazer falta. Ninguém que não for daqui do Brasil pode mudar qualquer situação na Copa do Mundo. Então você pode eventualmente um cara, até pela especificidade do jogo dele, levar um Pedro? Tá. O Gerson. Um terceiro goleiro? Acabou, não tem mais que isso. O Estevão vai estar lá já. Acabou, não tem mais o que, sabe? Não precisa ficar vendo o Campeonato Brasileiro inteiro, porque é perda de tempo. É melhor ele conversar com os caras, conversar com os técnicos dos caras que estão lá fora, como é que o cara funciona. Ele tá vendo, tá convivendo, jogando com esses caras o tempo todo. É ilusório. O que se joga aqui no Brasil hoje não é o que se joga lá, é diferente. Nós temos que considerar o seguinte, aqui nós temos terceira, quarta, quinta linha de jogador. O que nós temos aqui? Os principais jogadores estão na Europa, os melhores. A segunda linha está nos times menores da Europa, estava na Rússia, na Ucrânia e tal, na Arábia, né? A terceira linha são os retornados, aqueles que fracassaram lá. Quarta linha são os caras que estão por aqui, que vive, bate aqui, bate lá. Quinta linha são os jogadores de base que têm pouca oportunidade. Então, tem
tem muito que fazer, não faz muita diferença. Eu acho que a seleção brasileira, se fosse hoje estrear na Copa do Mundo, não vejo ninguém que teria que ser obrigatoriamente jogador que atua aqui no Brasil. Até pelo contrário, seria uma preocupação, poderia se assustar, porque vai encontrar jogadores que, para eles, são ídolos, né? Que eles assistem pela televisão e tal. Então, não vejo a menor necessidade disso, não. O futebol brasileiro está na Europa já faz bastante tempo. Mauro Betting, Carlo Ancelotti, a pergunta é essa que está na tarja, né? Acho que essa é a grande pergunta. Ancelotti vai convocar jogadores do futebol brasileiro, Mauro? Pode ser. O Pedro é um deles, o Gerson é o outro deles. Um terceiro goleiro hoje eu não vejo, assim, pensando em Alisson e Ederson ainda, e eu pensaria, o terceiro goleiro tem que ser, muito provavelmente, um atleta que atua no Brasil. Não vejo um terceiro goleiro. O Bento, que nem joga... Futebol saudita, né? Pode ser o Bento, mas pode ser ainda o Everton, que segue em grande fase. Mas assim, o Bento ele pode ver de onde ele estiver também, ou pode ir lá também. É o Hugo Souza, já estão falando que vai embora, né? Pois é, então assim, o cara, a gente está num nível já há alguns anos no futebol brasileiro, aí falando como torcedor de clube, que a gente tem que torcer pra gente ter um ótimo time, ou um time muito bom, e não ter jogadores excepcionais, que esses caras vão sair com 16 anos, como saiu o Vinícius Júnior, ou com 17 vai ser vendido pra, claro, sair os 18 como o Hendrick, o Estevam, pegar os últimos aí. Volta à Rádio Jovem Pan, desculpa te interromper, Mauro Betting, de volta à Rádio Jovem Pan, Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, e a gente fez aqui a pergunta e o debate se ele vai convocar jogadores do futebol brasileiro. Até ouvi uma risadinha do Viga, acho, no fundo, hein? Mas pode continuar, Mauro Betting. Então, pode convocar mesmo, depende dele, até porque hoje você tem, inclusive, instrumentos que você analisa, você tem acesso a jogos do mundo inteiro, estatísticas do mundo inteiro, e evidentemente a CBF tem, e grandes clubes também têm. Então você pode observar, não é a mesma coisa da observação no local, por isso que eu quero que continue na Europa observando, mas pode. Eu só acho que no caso específico do Ancelotti, aí eu não saberia o nome, né? Claro, o Juan sabe muito de futebol, o Rodrigo Caetano também, mas eu gostaria de um membro da comissão técnica mais... pode ser um treinador mais experiente, tem muita gente que a gente até nem sabe, de scout, de analista de desempenho, que pode exercer essa função, mas eu gostaria de um cara talvez mais senior, digamos assim, para ajudar o Ancelotti. Senior, porque você tem que sempre falar coisas em termos em inglês, né? Senior, tipo você. Só olha a influência do Ancelotti. Já tá. Pra coisa ficar chique, você tem que falar um termo em inglês, né? Então, um cara mais sênior, um cara mais fodado, com mais milhagem, não, sem coach. E, sobretudo, os coaches e pastores mirins, deixa quieto. Mas, de novo, voltando aqui. Para ajudar nessa prospecção de jogadores possíveis do Brasil. Mas, de novo, você pode observar como o cara, se estivesse no Brasil, se pintasse um cara... Então você quer um palpiteiro do lado do Ancelotti? É isso que você tá querendo, um palpiteiro ali na CBF? Não, isso já basta um apresentador de programa, né? Essa sua entrada, eu sei que nem você nem pensa isso, mas faz parte, baixou um pilhado em você. Mas enfim, vai aparecer um pilhado. O pilhado pode apresentar o programa da Europa. Não tem problema. Eu podia já ficar com o Ancelotti lá, já deixa o pilhado lá na Europa, fica muito melhor para todo mundo. Mas, o Scaloni tá mais perto do pilhado do que... exatamente. Então, qual o problema? Então, assim, eu teria, talvez, pensaria num nome, se não achasse esse nome, continuaria, mas realmente, até pela qualidade, não é para fazer média, o Ancelotti pode convocar, continuar nessa média, digamos, de seleção de Copas 26, 4 ou 5 nomes, ou 3, 2, pode ser. Mas sempre lembrando que a última conquista que o Brasil teve em 2002, quando o Vampeta lá estava, na Ásia, a gente tinha 12 atletas atuando no Brasil e 11 na Europa. Mas foi apenas uma sazonalidade, uma mera coincidência. Foi a última das tantas Copas, e a gente tem que botar até o final dos anos 80, em que a gente teve mais jogadores atuando por clubes brasileiros do que europeus, justamente na conquista do Penta. Vai ser um problema, Rodrigo Viga, o Ancelotti não convocar jogadores aqui do futebol brasileiro? Vai ser um problema ele não estar aqui. Vai ser um problema ele não estar aqui, Pedro. Sabe por quê? Se você vai na Barra da Tijuca para visitar a sede da CBF e começar a conversar com, como dizia meu sábio professor de matemática, tanto que eu sou um gênio da matemática, viu, Pedro? Uma meia dúzia de 5 ou 6, você vai entender que está faltando uma estrutura. Está faltando, olha que bonito, hein? Já que o nosso querido Mauro Betting elaborou, eu vou também nessa mesma linha. Está faltando um arcabouço estrutural para a Confederação Brasileira de Futebol. Hoje, o Rodrigo Caetano, coitado, assume uma série de funções que certamente não deveria estar sendo acumulada por um único profissional. Eu não estou entrando nem no gabarito do Rodrigo Caetano, que eu conheço de longa data, me parece ser um bom profissional, mas sozinho ele não vai conseguir fazer. Então o Ancelotti tem que estar aqui. Ele tem que conhecer a estrutura do futebol brasileiro. Não é por inteligência artificial, não é pelo Zoom, não é pelo Skype, não é remotamente, gente. Ninguém está dizendo que ele não pode ficar um tempo na Europa, mas ele tem que estar aqui.
vai ter que estar aqui. Se fosse simples solucionar o problema do futebol brasileiro, porque você acha que a convocação do Ancelotti vai ser muito diferente da convocação que era feita pelo Dorival Júnior, que era feita pelo Fernando Diniz ou pelos antecessores? Não! Claro que não, porque a safra é essa. 70%, 80% vai ser o bojo daquelas últimas convocações. Agora, onde é que está o problema? Está na estrutura. A gente vem gritando sobre isso há muito tempo. Vai desde o chupetinho, o fraldinho até o profissional. Vai desde o VAR, vai desde a arbitragem, vai desde a falta de estruturação do futebol brasileiro. Então ele tem que estar aqui, gente. Não dá para ele ficar de frusor pela Europa, vivendo essa vida remota e achando que vai ganhar lá seus milhões e milhões sem estar vivendo a realidade do futebol brasileiro. E acho até, se eu tivesse no lugar, vou aqui fazer até uma catarse, vou me colocar, vou relativizar, vou colocar no lugar do Ancelotti. Se eu, como técnico vencedor de um país desenvolvido, de primeiro mundo, do velho continente, tivesse essa missão de pegar um país em desenvolvimento, um país que ainda tem muitas agudas dificuldades em um amplo espectro que a gente poderia estar falando aqui, eu queria estar lá, vivenciando, sentindo na pele. Por que esse futebol que produz tantos jogadores, tantos talentos, não consegue ser vencedor? Por que não consegue vencer nem mais no Sub-17, não consegue vencer mais no Sub-20, não consegue mais vencer no Sub-23? Eu queria estar lá, vivendo essa experiência e depois transformando, se fosse bem sucedido, ou levando um legado para o restante da minha vida. Ancelotti, não cai nessa não. Não cai nessa, não. A galera aí tá cheia de dinheiro no bolso. Mauro Betti, a turma toda tá cheia de bufuca no bolso. Gosta de passear pela Europa, pela Itália, por França, por República Tcheca, por Espanha. Vem pra cá. Vem sentir o nosso cheiro, sentir o nosso suor e o nosso sofrimento. Por favor. Ô, Vamp, eu nem preciso te perguntar, né? Porque você, entre o Rio Sena e o Rio Tietê, você é muito mais o Rio Tietê. Então essa questão da residência... O Marco da Sabesp, que é coisa mais linda. Essa questão aqui da residência do Ancelotti, pra você, é Brasil, 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 né? Não tem nem... Pode morar aqui, o fumo vai ser o mesmo. Pode morar em Paris. Pagar onde? O trabalho já tá feito aqui. Já liguei pra pai de noite aqui, pai de noite. Não se preocupe. Agora vai ser a feijoada completa. Com caipiria, pé de porco, rabo de orelha, vai ter tudo na feijoada. A turma do Penta está desesperada, já diria Pilhado, né? O grupo do Penta deve estar agora já, cada um mandando mensagem pro outro. Que torce por ele. Não, tem muito amigo dele. Muito amigo dele, mas o trabalho... Ele é um cara muito legal. O trabalho vai ser feito pra ele e pros amiguinhos dele do Penta. Já tá... Pai de noite já falou, fica tranquilo, só leva o charuto e 2 litros de cachaça. A galinha preta ele vai arrumar já. O charuto ele adora, né? Então, né? Quando ele acendeu o primeiro charuto, é o primeiro nabo, viu, Fábio? Ó, Ancelotti, se fumar charuto, vai dar tudo errado. O pai de noite vai jogar no charuto dele lá. O pai de noite falou, deixa, quando ele der a primeira baforada no charuto, não se preocupe, o trabalho já tá encaminhado. Ô, Vamp, tem algumas coisas diferentes. Ele gosta de um chiclete também, né? Também? Impressionante. Chiclete? Pra ele evitar ele fumar, né? O tabuleiro a gente vai botar chiclete também. Chiclete gostava, o Teleno. Vamos ver qual é o chiclete que ele gosta. O Alex Ferguson, os grandes chicleteiros. Alex Ferguson, não, e o Cruyff gostava de pirulito, né? Também, porque o Cruyff fumava jogador, né? Não, e... Também, não, pirulito. O Kojak também, que gostava do Kojak, a falta de cabelo. Fumava muito, né? E coincidentemente, a despedida do Ancelotti no futebol foi um jogo da seleção brasileira, em 92, em Milão. Né? Perguntaram uma vez pro Cruyff se sexo atrapalhava o jogo. Ele falou, se não atrasar o começo, não tem problema nenhum. Já pensou, Flávio? O teu time faz sacanagem com você tantas vezes. Qual o problema? O Flávio Ancelotti veio, Ené Valência e Caicedo, 2-0 Equador. Aí vem cá o Romero, que tá no Corinthians convocado, o Romero, e como é o que jogava no Newcastle lá, o que foi embora? Almiron, 1-0. Não é possível. O Ené Valência, o Caicedo, Almiron. Você acha que daqui a um mês o Ancelotti já tá pendurado? O Ancelotti vai dizer, vai fazer igual o Vitor Mike falou lá. Vai ser muito legal. Ele vai falar, minha esposa não se adaptou. Feijoada com caipirinha não fez mal. Um beijo pro nosso amigo Osiris, mas vai ser maravilhoso o Paraná abraçando o Ancelotti na coletiva. Não, vai ser muito as coletivas vão ser muito boas, né? Fala, Carlinhos. Ô, Carlinhos. Beijo, Camille. Não, ô, Carlinhos. Fica imaginando jornalistas assim. Ô, Carlinhos, explica pra gente como é que foi o jogo. Carlinho, vai ser Carlinho Ancelotti. Carlito. É o Carleto, né? Carleto. Fala, Viga. Aqui a gente vai virar Carlinho, né? Rodrigo Viga lá. É muito blasé, gente. É o anti-marketing. Vamos raciocinar. Você tem uma jogada de marketing por trás disso tudo.
para ser anteparo, para ser para-raio em relação ao que tudo vem acontecendo, não é de hoje com o Edinaldo, o que ainda pode acontecer. Ainda pode acontecer. A justiça tá de olho nele. A Justiça do Rio de Janeiro está de olho nele, tem os urubus em cima há muito tempo, tem o STF também de olho nele. Então, pô, é muito blasé, é muito... Ô, Viga! É muito Viga! É aquele remoto na Europa. Ô, Viga, deixa eu te fazer uma pergunta que eu estava vendo hoje pela manhã. Vai ter algum julgamento hoje aí, no Rio de Janeiro, em relação ao Edinaldo? O que vai acontecer é o seguinte, a Justiça do Rio, o Vampeta, já pediu para que seja feito aquela perícia, né, aquele exame específico, né, sobre a assinatura do Coronel Nunes, que foi presidente da CBF, para saber a veracidade. A Justiça já determinou também uma consulta ao Coronel Nunes para saber se ele está dentro das verdadeiras e reais faculdades mentais, se ele pode ter sido enganado, pode ser ludibriado. Então, ele só fica na Europa, gente, só fica na Europa se quiser ficar longe disso. Mas estar perto disso é entender também o futebol brasileiro. E saber que não vai ser só o campo que vai decidir o futuro do futebol brasileiro. Vai ser o meandro, vai ser a nuance, vai ser o detalhe, vai ser a filigrama. Então, eu acho extremamente blasé, arrogante um técnico europeu dirigindo o Brasil da Europa. Então, faz o seguinte, mete a sede da CBF lá em Zurique, na FIFA. Já está todo mundo junto, já está todo mundo no mesmo balaio.